te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe seu filho Davi, que o Senhor abençoe a palavra que será feita, Senhor Deus, pois foi o Senhor que colocou no coração dele, e que a gente possa entender, que a gente possa levá-la para a nossa casa e aprender, e aplicar em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aqui nessa noite. Você que está nos acompanhando em casa, através das redes sociais. Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Deus derrame graça sobre sua vida. Você já olhou quem está sentado no seu lado direito e esquerdo? É alguém que você conhece, não? É alguém que você conhece ou não? Esquerdo, direito. Quero te encorajar para que você fale assim: que Jesus de Nazaré te abençoe tremendamente neste mês de outubro. Amém? Só mudei as palavras, né? Só mudei as palavras, né? Que bom, irmãos, que Jesus, vamos dizer todos juntos? Que Jesus de Nazaré nos abençoe tremendamente neste mês de outubro. Amém, amém. Que bom. Agora, eu queria que você pensasse o seguinte: antes da vinda de Jesus Cristo, nós vivíamos debaixo da lei. A vinda de Jesus Cristo inaugurou um novo tempo, que é o tempo da aliança. No tempo passado, antes de Jesus, havia o tempo da lei, e esse tempo reservava apenas o povo de Israel, a nação de Israel, como o povo de Deus. Mas Jesus Cristo de Nazaré veio e mudou tudo isso, porque não apenas agora é mais somente uma nação. Nós fomos chamados para fazer parte do povo da nação santa de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Olha que coisa boa também a vinda de Jesus Cristo. Então agora eu queria que você ficasse em pé e que você pensasse nesse mistério da igreja. Você pensasse assim: eu sou a igreja de Jesus. Eu sou o povo de Deus. Gostaria que você baixasse sua cabeça, não precisa fechar o olho não, queria que você refletisse sobre isso. Eu sou de Jesus, eu sou a igreja de Jesus. Eu sou a nação santa. O passado era apenas uma nação mesmo, um povo exclusivo, mas agora a graça, ela se estendeu a todos nós. Jesus disse que ele veio para os seus rejeitaram, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, por essa bênção espiritual da nova aliança. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para perto. Agora não é mais a nação Israel, não é mais o povo de Israel, agora somos nós todos, de todas as línguas, raças, tribos, nações, somos o teu povo, amado do Senhor. E louvamos ao teu nome, porque o Senhor nos trouxe para perto de ti, perdoa as nossas dívidas, morreu por nós e nos levará para os céus. Louvado seja o teu nome e o nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Agora abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Neemias, capítulo 6, verso 15. Neemias, capítulo 6, verso 15. Neemias 6, 15. Achou? Acharam aí? Amém? Então vamos ler o texto. Vamos ler todos juntos? Esse versículo a gente vai ler todos juntos aqui. A gente vai ter outro texto para a gente
que será a base também da nossa palavra nessa noite. Vamos lá, olha para aqui para o telão. O que é que diz aí? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Mais forte. Vamos lá? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Isso é um milagre, gente. Para você tentar se situar, vou usar aqui uma ilustração para você tentar entender. Pode deixar no quadro aí, por favor, esse versículo aí. Depois a gente vai ler o outro. Para você entender. No quadro não, data show. Eu fui lá atrás, no tempo do giz. Para você entender melhor, tente imaginar os limites do bairro São Pedro. Vocês conhecem mais do que eu. Eu não moro no bairro São Pedro. Mas vamos lá. Eu sei que essa rua aqui é o limite do São Judas, não é isso? O pessoal dos agentes comunitários vão me ajudar aí. Então, segue aqui, essa rua aqui, desce, sobe o morro, é isso? Desce mais um pouco, desce um pouco mais, é isso? Já é longe, não é? Já é longe. Agora você começa a olhar para cá. Eu só conheço até o Aurora. O Aurora é São Pedro ainda? São Pedro. Dali em diante é Aurora, é São Pedro ou não? Então, dá para ter uma ideia de tamanho? Você subindo aqui, sobe o morro, depois segue para lá no Aurora, que deve dar o quê? Uns 3 quilômetros daqui para Aurora? Mais ou menos isso, né? Está conseguindo entender o tamanho? O que eu quero falar, o que eu quero que você pense? A nação de Israel, o povo de Israel, era muito maior do que esse limite que a gente pensou agora aqui. Porque se tratava de uma nação. Era a capital, Jerusalém. Se eu tentasse colocar Itabuna, eu ia me perder, que tem lugares que eu nem sei que existe. Mas aqui a gente tem uma ideia. Agora, pensa bem. Imagine que esse trecho que nós falamos, até descendo essa rua aqui, fosse todo murado. Subindo aqui, vai no morro, desce um pouco, segue lá para o Aurora, vem de volta. Imagine se isso fosse todo murado e nós estivéssemos dentro dessas muralhas. É grande, gente. É muito grande. Essas muralhas estavam destruídas, derrubadas, queimadas. Só havia cinzas. Talvez a gente possa ter uma ideia do quando a gente olha na reportagem e vê algumas imagens, porque outras a gente não consegue ver, a TV ela não mostra, de tão fortes que são, da destruição que está acontecendo em Gaza, feito por Israel. O povo andando entre os escombros, entre cinzas. Para a gente ter uma ideia, era mais ou menos assim. Mas o texto que nós lemos diz que em 52 dias, o povo conseguiu mudar a história. 52 dias, um mês e pouquinho, um povo conseguiu reconstruir os muros e mudar a história deles. Sabe, irmãos, tem coisas que Deus vai fazer, que somente Deus vai fazer. Mas tem coisas que somente a gente pode fazer. E Deus não faz o que a gente pode fazer. O que é possível uma igreja fazer em 52 dias? O que é possível? Eu queria que você pensasse nessa mesma geografia aqui,
subindo, descendo, o que é que a gente pode fazer em 52 dias pelo bairro São Pedro ou no bairro São Pedro? Agora vamos lá, passa a página anterior, capítulo 4. Eu quero compartilhar com você sobre 52 dias que mudaram a história de uma nação. 52 dias que mudaram a história de uma nação. O texto diz assim, capítulo 4, versos 1 até o verso 6. Diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e começou a zombar dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: o que é que esses fracos judeus estão fazendo? Vocês vão permitir isso? Sacrificarão? Eles conseguirão fazer tudo no só dia? Eles renascerão, acaso, dos montes de pó e das pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, ainda que eles reconstruam os muros, uma raposa pode derrubar esse muro. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faça que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença daqueles que edificam. Todos juntos, verso 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura. O que diz o finalzinho aí? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Esse versículo não saiu da minha cabeça tem uns 10 dias. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Como eu falei, tem coisas que Deus faz, somente Ele faz, tem coisas que somente nós fazemos, e Deus não vai fazer aquilo que a gente pode fazer. 52 dias pode parecer um tempo curto, mas é um tempo que Deus pode fazer coisas tremendas. 52 dias para Deus não é nada. Pode ser alguma coisa para a gente, são quase 2 meses. Mas para Deus, isso é insignificante. E eu queria pontuar com vocês nessa noite. Não sei como é que está a sua vida pessoal, não sei como é que está a sua vida familiar. Eu sei como é que está a vida como igreja. Porque eu olho e percebo. Eu vejo e percebo. Talvez você não entenda isso. Mas o discernimento espiritual que Deus dá aos líderes espirituais é diferente. Eles veem. Eles percebem. E eu estou percebendo. Pastor de qualquer igreja, pastor sério, ele sabe quando a igreja está no momento de baixa espiritual. O pastor sabe quando a igreja está animada. Mas isso não é externo, é interno. O pastor sabe disso. Como? Não sei dizer, mas o pastor sabe. Eu queria focar justamente na questão do povo, da igreja. Eu espero que você aplique também os mesmos princípios na sua vida pessoal e na sua vida familiar. Como a gente pode mudar a história da nossa igreja em 52 dias? Como fazer isso? A situação era delicada demais. O povo estava no cativeiro, começou o exílio babilônico, Nabucodonosor entrou e destruiu tudo, acabou com o templo,
queimou as casas, e nesse tempo só existia velhos, pessoas inúteis, que não podiam fazer muita coisa, crianças. Lembra de Daniel? Os jovens foram levados para onde? Babilônia. Os mais fortes levados para a Babilônia. A situação era essa, um caos total, cinza, por onde andava cinza. E o que eu acho interessante é que é muito fácil a gente se acomodar, até na miséria, até com a miséria. E esse povo estava acomodado, naquela situação de cinzas, sem um teto, sem alimento digno, fétidos, pobres, miseráveis, e eles estavam acomodados àquela situação. Um certo dia, Neemias, que estava longe, em outra nação, lá no reino, aparece um daqueles que moravam cá em Jerusalém, nesse monte de cinza. E Neemias pergunta, me fale, como é que está o nosso povo? E o homem respondeu, está em grande miséria, tudo queimado, tudo destruído. Não há esperança. Está feia a coisa lá. Se você, Neemias, que viu antes a beleza de Jerusalém, do templo, hoje você não reconhece. E diz o texto que Neemias se pôs a orar e a buscar a face do Senhor. Sabe por quê? Porque Neemias queria fazer algo grande para o Senhor e para a sua igreja. Primeiro princípio, como uma igreja consegue mudar a história? Como uma igreja em 52 dias muda a história da sua realidade? A primeira coisa é o que Neemias resolve fazer. Você pega o capítulo 1 e você vai ver. Primeiro princípio, conciliar fé, oração e ação. Tem que conciliar. Fé, oração e ação. Vem cá, chega aqui. Você sabe quantos dias? O texto diz lá que quando ouviu a notícia, ele rasgou seu coração, rasgou suas vestes, jejuou, orou, buscou a face do Senhor, chorou muito. Quanto tempo você acha que Neemias ficou orando a Deus? Quanto tempo você acha que ele ficou fazendo isso? De joelho orando, chorando. Deixa eu te falar agora. 4 meses. 4 meses. Ele conciliou a fé. Quando ele soube do estado do povo, quando ele olhou para a sua igreja, para o seu povo, e viu que a situação era delicada, ele pensou, nós podemos, Deus pode reconstruir a nossa nação. Fé. Neemias não viu. E a palavra de Deus diz que nós não andamos pelo que vemos, andamos pelo que não vemos. Mas há a segunda coisa que ele coloca aqui é fé e oração. Começou a buscar o Senhor com jejum, com choro, com lágrimas. Senhor, restaura, eu preciso da minha participação para mudar a história do meu povo. Senhor, olha para mim, escuta minha oração. Neemias começou a orar pelos pecados do povo, começou a pedir perdão pelos pecados do povo. Senhor, esse povo pecou contra o Senhor, perdoa esse povo. Oração, mas também ele partiu para a ação. Sabe qual é o problema hoje? Que a gente quer ter as nossas coisas, quer conquistar as coisas com Deus, mas a gente não está disposto a pagar um preço razoavelmente longo para a oração. Olha bem, 4 meses orando e buscando a face do Senhor. Quantos dias na execução? Quantos dias? 52. Gastou mais tempo com o quê? Com oração. Sabe o que Neemias estava querendo dizer? O sucesso
depende da boa mão do meu Deus. Qualquer luta que a gente enfrenta na vida, qualquer um desafio, qualquer um propósito, a gente precisa lutar com Deus em oração. Aí a gente dá menos cabeçada. Agora presta atenção, não é os outros orar por você, é você ralar o joelho no chão, para mudar a realidade, é você que tem que buscar o Senhor, pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu marido que chega em casa bêbado, pelos seus filhos que andam nas drogas. Quem tem que pagar o preço é você, de chorar, de clamar ao Senhor, dure quanto tempo durar. É você que tem que pagar o preço. Fé, orando, Senhor, eu creio que o Senhor pode me ajudar. Eu creio. E é por isso que eu estou orando. Eu creio no Senhor. E tem a terceira parte, que é a ação. Neemias, nesse tempo de oração, ele começou a escrever o projeto de restauração de Israel. Sabe qual é outra dificuldade que a gente tem? Tem gente que quer mudanças, e só fica no terreno da oração. Passa a vida toda só orando. E às vezes até algumas orações meia boca. Talvez se a gente gravasse algumas orações aí, depois a gente fosse ouvir, mas quanta coisa falta para que essa oração suba pelo menos mais um palmo da nossa cabeça. Como mudar a história de uma nação, de uma igreja, de uma família, de uma pessoa em 52 dias, pagando o preço da oração e da fé, crendo Ele pode fazer. Neemias viu que isso aí era muito mais importante, porque ele já estava, nesse tempo, ele foi amadurecendo os projetos, os planos, sem saber como é que estava a coisa lá. Ele ouviu falar. Nesse tempo aí, ele orou, chegou diante do rei, o rosto meio triste, e os copeiros não podiam estar tristes na presença do rei, mas ele não conseguiu disfarçar. O rei percebeu: por que você está triste? Aí ele fala: viva o rei. E aí apresenta o projeto. Olha, meu povo está assim, eu preciso ir lá contribuir para que meu povo volte a ter dias melhores. Ô meu irmão, em nome de Jesus, faça como Neemias em prol da sua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça como Neemias. Comece a sonhar com um futuro melhor para a sua igreja. Em nome de Jesus. Segundo, o que é que a gente pode fazer? Ter propósito e foco definido. São duas palavras que a gente conhece, propósito e foco. Às vezes, a gente fala, mas não sabe muito bem o que significa. Eu quero te dizer o que significa propósito. Propósito é aquilo que se resolve fazer. Você quer fazer uma viagem de férias, propósito. Eu vou fazer, em tal época, uma viagem de férias. Isso é propósito. Isso é plano. Isso é coisa que você deseja realizar. Isso é propósito. E o que é foco? Foco é você colocar um ponto de referência e dizer assim: eu quero chegar lá e não vou permitir que nada me tire do foco. E caminho em direção ao foco. Quantos motoristas aqui a gente tem aqui? Levanta a mão aí. Motorista. Pode levantar a mão aí. Motorista. Joia. Você está numa estrada. Nós vamos para Camaquã. O que é que o motorista mais precisa numa viagem? Atenção e foco. Se ele vacilar, boa parte dos acidentes hoje acontece porque a gente tira
os olhos do foco e vai olhar o quê? O celular. Segundos. Tirou do foco. Foco é você não permitir que nada, ninguém consiga tirar você, roubar da sua mente aquele propósito que você estabeleceu. Então a gente precisa, Neemias fala assim, olha, nós vamos restaurar. Aí ele faz a viagem até Jerusalém. E não foi uma viagem curta, foi demorada, ele estava em outro país. E vai para Jerusalém. E quando chegou lá, irmãos, qual foi a decepção de Neemias? Quando ele viu a situação, de fato, era feia. Mas, se você acompanhar o texto, Neemias agora ele tem convicção de que Deus tinha posto no coração dele algo para ele fazer. É isso o resultado de quando a gente vai buscar a Deus antes de tomar decisões. A gente tem convicção. Neemias fala assim, chama os sacerdotes, os líderes, e fala assim, eu quero conversar com vocês agora sobre aquilo que Deus colocou no meu coração para a gente fazer aqui em Jerusalém. Nós não vamos mais continuar nessa situação. Aí ele apresenta o propósito e o foco. Nós precisamos saber, como igreja, aonde a gente quer chegar. Alguns anos atrás, teve um tempo que eu dava aula aqui na escola dominical para novos casais. E eu falei para eles, eu lembro que uma das lições foi mostrando para eles que nós precisamos fazer projetos, planos, no mínimo para 5 anos, ou para a média de 10 anos, ou na média de 10 anos. Como eu quero estar daqui a 5 anos? Como eu quero estar daqui a 10 anos? E são propósitos de vida, a gente não pode andar à toa, viver cada dia que a gente vive, sem propósito, é um dia perdido. É um dia perdido. Neemias aqui planejou tudo, relacionou tudo, e chamou a liderança, quando chegou lá em Jerusalém, mostrou a liderança e disse assim, olha, este é o projeto. É preciso ter foco, propósito. Aí começou, irmãos, eu sou apaixonado pelo livro de Neemias, pelo líder Neemias, sabe, deixa eu te falar uma coisa aqui. O texto que nós lemos aqui, capítulo 4, diz que quando eles começaram a trabalhar, começou o quê? As perseguições. Enquanto eles estavam acostumados nas cinzas, tudo tranquilo. Mas só foi eles tomar a iniciativa de melhorar, de revitalizar a nação, que começou o inferno. Literalmente o inferno. Porque Sambalat, Tobias e Gesem simbolizam a oposição do inferno contra o povo de Deus. O texto começa dizendo que eles se arderam em ira, ficaram indignados. O Sambalat, que era o líder desses 3 aqui, ficou indignado. Nós não podemos deixar, eles têm que morrer assim. Aí aparece outro e fala assim, deixa eles construírem. Deixa eles construírem. Se vier uma raposa só, vai derrubar esse muro. Sabe quanto? Eu fui atrás do tio Google. Sabe quantos quilos pesa uma raposa? Em média, 6 quilos. Olha que comparação. Se vier uma raposa, vai derrubar tudo. E essa foi a primeira de muitas. Houve um momento que eles articulam um plano para tirar Neemias da linha de frente. E Neemias, com os olhos espirituais, percebeu. Se você continuar lendo o capítulo 5, 6, você vai encontrar essa história. Eles falaram assim, olha, desce aí, vem, os três. Sambalat, Tobias e Gesem. Sai daí da linha de frente, vem cá para a gente conversar fora da cidade. Ele falou assim, não posso sair agora, porque eu estou fazendo uma grande obra. Propósito, foco. Ninguém me tira do foco. Nem Sambalat, nem Gesem, nem Tobias.
eu tenho foco. E não foram poucas as tentativas para a gente mudar a história dessa igreja, irmãos. A gente precisa ter propósito e foco. A gente não pode distrair com bobagens. A gente não pode ficar brigando entre a gente. A gente não pode ficar falando dos outros. A gente tem que entender que a obra é de Deus. O projeto não era de Neemias. Deus pôs o projeto no coração dele. Não posso sair da frente porque eu estou fazendo um grande propósito, um grande trabalho. E quem pôs isso no meu coração foi o meu Deus. Ou a gente entende isso, irmãos, ou a gente vai continuar nas cinzas. Acostumado. Tá bom, uma vida se converte aqui, outra ali, batiza um aqui, batiza outro ali. Sinceramente, será que é isso que Deus quer para a gente? Eu acho que não, gente. Acho que Deus quer que essa igreja aqui seja uma igreja que seja uma flecha na mão do arqueiro para ir para lugares longes. Irmãos, eu custo a crer, sinceramente. Eu acho que tem coisas na igreja que eu não vou ver. Não é falta de fé, não, porque isso é normal. Mas eu custo a crer que Deus pôs no coração da liderança, alguns anos atrás, para construir esse templo. Eu custo a crer que todo esse projeto, todo esse investimento, os desgastes, as lutas, as faltas de recursos, as lágrimas, o choro, eu custo a crer que isso foi só para a gente ter aqui uns poucos bancos com pessoas e uma grande parte vazio. Eu custo a crer nisso. Porque eu sei que Deus é grande, faz coisas grandes, e a obra é grande, não uma obra pequena. Eu louvo a Deus porque você está aqui, sustentando a chama acesa, mas a gente pode ir mais longe. Neemias mostrou isso para aqueles irmãos dele. A obra é grande, nós podemos ir mais longe. Terceiro, como a gente vai mudar a história de uma igreja em 52 dias. Pode não ser literal, mas eu quero te encorajar para você arregaçar a manga e trabalhar. O versículo 6, está com a Bíblia aberta ainda? Versículo 6, o finalzinho, eu pedi para vocês repetirem, e todo mundo repetiu, feliz da vida. O que é que diz o finalzinho do versículo 6? Vamos lá, todo mundo junto. Eu acho que tem alguns com ânimo e alguns sem ânimo. Esse finalzinho do versículo 6, o que diz? Versículo 6, o que é que diz o finalzinho? Vou desistir, não vai melhorar mais do que isso, não. O povo tinha ânimo para trabalhar. Ânimo, entusiasmo, alegria, vigor, confiança, sorriso nos lábios. Ânimo. Diz o texto, Neemias conseguiu tocar o coração de sua geração. Tocou o coração dos líderes e agora toca o coração do povo. E o negócio foi, irmãos, tudo era Deus que estava ali conduzindo, todos os pontos, todos os passos. Foi Deus que mandou aquele homem lá no palácio da Nabucodonosor. De Artaxerxes. Foi Deus que levou Neemias a orar, a buscar a face. Foi Deus que colocou a vontade dele falar com o rei. Foi Deus que levanta agora e traz Neemias para ver. E diz o texto que ele começou a andar de noite e de dia no meio do povo. Tinha lugar, ele sozinho, ele e o animal dele, ele e o cavalo dele. Diz o texto que tinha lugar que o cavalo não podia passar, para vocês terem uma ideia. Aí quando ele apresenta o projeto de revitalização para a cidade, para a nação, para o seu povo, e a gente poderia contextualizar para a igreja,
Isso causou uma coisa tremenda. Um ânimo vindo do céu. E o povo tinha ânimo para trabalhar. O que é mais fácil acontecer? Ou qual grupo é mais fácil alcançar sucesso numa jornada assim tão difícil? O grupo que trabalha reclamando ou o grupo que trabalha feliz? Qual desses dois grupos tem mais probabilidades de alcançar sucesso? O que trabalha reclamando ou outro grupo que trabalha feliz? Hã? Trabalha feliz. Muito bem. Vocês são alunos inteligentes. Um grupo que trabalha animado ou um grupo que trabalha atirando para todo lado? Muito bem. Um grupo que trabalha determinado para concluir, para chegar lá, ou um grupo que fica protelando as coisas? Amanhã a gente faz, pastor. Qual dos dois aí você acha que tem mais sucesso? Esse povo aqui estava animado, abraçou o projeto. Eles queriam virar a chave, passar para a próxima página da história deles. Ânimo, ânimo, ânimo. Eu lembro, quando eu falo a palavra ânimo, eu lembro do presbítero Levi conversando comigo uma vez. Eu já contei essa história aqui e vou repetir. Ele disse que na igreja fizeram uma festa, momento para casais. Ele estava também na organização. E como sempre acontece, não é nada de novo. Quando termina a festa, todo mundo vaza, né? Todo mundo da linha. E ele olhou e viu aquela sujeira toda lá no salão anexo da Jardim. Aquela bagunça toda. Aí ele pegou, apareceu o zelador. Opa, chegou mais um. O presbítero e o zelador da igreja. Aí começaram a limpar, mas ele estava limpando numa raiva. E começou a xingar o povo no coração. Como é que pode isso? O povo não tem coragem de ajudar. Ainda acontece, viu? Tem coragem de ajudar. Aí, de repente, ele falou assim, Davi, rapaz, eu ouvi a voz de Deus no meu coração assim. Para tudo. Se for para fazer reclamando, larga isso aí. Ele, ô Senhor, me perdoa. Demorou bastante tempo, um bom tempo, para arrumar. Porque só tinham 2 pessoas. Mas eles fizeram. Animado. Estamos servindo a Jesus, ao dono da igreja. Estamos servindo a Jesus. Limpar a igreja, varrer a porta da igreja, capinar, cuidar das plantas, cuidar da beleza. Todos nós podemos fazer sem reclamar. E a palavra nos fala sobre isso. A gente fazer as coisas sem murmuração. Esse pecado Deus não suporta. O pecado da murmuração. Ânimo. Vamos lá, pastor? Bora, pastor. Vamos lá. Vamos fazer aí. Bora mudar a história. Eu fico pensando, se Neemias não tivesse visto o ânimo do povo, eu fico pensando, cara, se ele teria coragem de continuar. Mas quando ele viu o povo motivado, abraçando a visão, ele disse, nós vamos continuar. 52 dias, eles conseguiram mudar a história. Quarto, como é que a gente pode conseguir mudar a história da igreja? De um povo, de uma situação de miséria, numa situação delicada, em algo tremendo, com uma liderança motivada e motivadora. Irmão, ninguém faz nada sozinho, não.
as primeiras pessoas que Neemias foi buscar ajuda, as primeiras pessoas que Neemias foi compartilhar os projetos, as primeiras pessoas que Neemias foi compartilhar aquilo que Deus colocara no seu coração, não foi o vizinho, não foi a sua parentela. Ele chamou os líderes espirituais, os sacerdotes. Isso aqui Deus colocou na minha visão. Ele fala assim, Neemias fala assim, olha a situação. Olhem vocês. Olhem como estamos. As pessoas passam por aqui e elas nos ridicularizam. Até quando? Vocês estão vivendo, vocês se acomodaram nessa situação. Vamos reconstruir a cidade. Deus colocou isso no meu coração. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser uma pessoa para abençoar a minha geração com algo grande para Ele. As palavras de Neemias entrou assim no coração, irmãos, daqueles líderes que eles disseram assim, nós vamos. Opa! Só faltava isso, alguém que nos chamasse a atenção, nos encorajasse. Nós vamos reconstruir. E diz o texto, capítulo 3. Se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, líderes, com os outros sacerdotes, líderes, e começaram a reedificar. E se você ler o capítulo 3, você vai ver que eles conseguiram fazer um movimento tremendo. Não é o pastor que faz todas as coisas sozinho, irmãos. Não faz, não. Nenhum pastor. Ele pode ser o melhor pastor que você possa ver aí nas redes sociais. O cara, sozinho ele não vai conseguir fazer nada. Nada. Agora, quando a sua liderança se junta e apoia, e encoraja, nós vamos, estamos juntos, para o que deve vier. Não vai ser fácil, mas estamos juntos. Aí Deus abençoa. Era difícil, irmão, a situação era difícil. Era muito difícil, só havia pedra cinza. Era muito difícil, não havia proteção. Nessa época, presta atenção, nessa época, até o pouco que esse povo tinha era saqueado. Neemias fala assim, não vamos mudar essa história? Vocês estão comigo? Eu já falei isso um bocado de vezes com a minha liderança. Irmãos, a liderança dita o ritmo de uma igreja. Ouviu? A liderança dita o ritmo de uma igreja. Se a liderança parar, o povo para. Se a liderança avançar, as possibilidades são grandes de avançar também, do povo avançar. Ou seja, olha aqui para cá, por favor. E se os líderes não tivessem na frente? Se os líderes, os anciãos, os sacerdotes não estivessem na frente, na linha de frente, a coisa não ia acontecer. Sabe por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. Jesus poderia fazer tudo sozinho quando esteve aqui? Poderia. Mas ele reuniu 12. Sabe por quê? Para nos mostrar que igreja não se faz nada sozinho. É com apoio um dos outros. Irmãos, toda igreja observa seus líderes. Podem ter certeza disso. Toda igreja ela fica de olho. Fica observando o comportamento dos líderes. Estou envolvido nesse negócio de igreja há muitos anos, há décadas já. Toda igreja percebe quando a liderança está engajada, apoiando o pastor, e percebe quando está puxando o tapete do pastor, quando não está na visão. Percebe. E você sabe disso. Você sabe disso, porque volta e meia você fala de um dos seus líderes. Porque você viu, você pegou no flagra, que ele não está na visão da igreja.
que ele está andando por conta própria. Você sabe disso. Neemias conseguiu mobilizar uma liderança com motivação, e essa liderança também motivou. Ela abençoa motivando outras pessoas. Sabe como aqui a gente vai no capítulo 3, a gente vai encontrar as famílias. Aí, só como exemplo aqui, um exemplo só, eu consegui tocar o coração do Davi, meu xará. Davi, vamos reconstruir essa igreja. Davi falou, estamos juntos, meu pastor, vamos lá. Davi, como cabeça da sua casa, ele conseguiu passar a visão. Vamos juntar, irmãos, nós vamos lá. Capítulo 3 fala de famílias. Famílias. Abraçando a visão da reconstrução. Aqui está um dos segredos, porque eles conseguiram fazer um muro grande. Reconstruir um muro grande em 52 dias. É pouco tempo, gente. Mas havia uma disposição, havia uma liderança motivada, e isso foi contagiante. Ô, irmãos, às vezes a gente, como pastor, a gente fica desanimado, fica. Mas fica mesmo. Quando você está querendo empurrar a igreja para frente, tem uns abençoados que estão puxando para trás. Às vezes o pastor tem vontade de fazer umas orações assim, não sei nem se Deus responde. Ou seja, você dá um jeito aí nesse negócio. Mas uma liderança ativa, motivada e motivadora é uma bênção, irmãos. É uma bênção. E toda a igreja respeita. Aqui, irmãos, às vezes nós estamos querendo que as pessoas nos respeitem como líderes da igreja. Às vezes a gente quer. Mas, entretanto, todavia, a gente não está andando assim tão legal para que a igreja nos respeite. A gente não é referência. A gente não está colado com o pastor. A igreja sabe quando a liderança está colada com o pastor. A igreja sabe disso. E por último, como a gente consegue mudar a história? Trabalhando em unidade, unido. Jesus é fantástico. Essa semana eu li uma coisa engraçada lá na minha família. Alguém colocou, contando as experiências espirituais, e umas bênçãos que tinha recebido. E aí, alguém falou assim, poxa, andar com Jesus é massa, né? Eu li assim e falei, é massa mesmo. Andar com Jesus é massa. Porque não tem prejuízo nenhum, não, irmãos. Não tem prejuízo nenhum. E quando a igreja trabalha na unidade, é massa. Quem gosta agora de massa é o heavy metal, né? É massa, é uma igreja que trabalha unida. Ela causa impacto positivo. Gente, esse povo aqui abraçou a ideia e foram e partiram para cima. Eles tinham unidade coletiva, cooperativa, e diz capítulo 3, aí está lá, e fulano restaurou, e fulano trabalhou, ele e sua casa reparou. Todo o capítulo dedicado às famílias que abraçaram a visão e resolveram trabalhar em unidade, porque o que estava em jogo era o povo dele, ou a igreja deles. 52 dias. Foi trabalho duro, desgaste, dedicação. Abstinência de algumas coisas. Eles tinham um alvo. Impressionante como essa geração aqui, irmãos. Não sei se você está conseguindo entender isso. Uma geração na miséria, pobre, sem esperança, sem projeto, mal acostumado ali já, ou acostumado a viver aquelas cinzas. E, de repente, eles são tomados por um ímpeto de ânimo, de entusiasmo, e começam a trabalhar. E começam. Um faz um pedaço, outro faz o outro faz o outro, é assim. É isso que diz o capítulo 3. Cada um fazendo um pouquinho. Um faz um pouco, outro faz um pouco, outro faz um pouco, outro faz um pouco. E eles estão dizendo, olha, chegou o tempo que estava a metade já construída. Não pararam. Vamos continuar. E continuaram, e continuaram, e foram construindo. Quando foi
no dia 52, eles falaram assim: valeu a pena, terminamos. Ô irmãos, eu ainda quero olhar para trás, não sei quando, e lembrar de vocês, e olhar e dizer assim: valeu a pena, valeu muito a pena o trabalho que a gente teve. Hoje já vale a pena, mas eu tenho falado sempre, uma geração se foi, outra geração está chegando. Se inspirar na geração passada. Quem está acompanhando aqui os cultos de quarta-feira tem visto, eu sempre estou mencionando algumas pessoas que foram ferramentas abençoadoras nesta igreja. Ferramentas preciosas que Deus levantou. Eu tenho citado nomes aqui, para honrá-los. Neemias colocou as pessoas certas nos lugares certos. O povo estava animado. Neemias lançou o desafio. Eles aceitaram o desafio e começaram a trabalhar. E aí, com 52 dias de trabalho, estava tudo pronto. Nós temos ainda 87 dias até a virada do ano 2025. Quase o dobro do tempo de Neemias, que Neemias teve. O que a gente pode fazer? Muita coisa, irmãos. Muita coisa. A obra de Neemias, essa foi apenas a primeira obra. Ele fez outras obras. Se tornou governador daquele povo. Íntegro. Crente. Você vai olhar do primeiro até o último capítulo, Neemias orando a Deus. Neemias não fazia nada sem antes orar ao Senhor. A gente precisa se inspirar em homens como este. A gente precisa trabalhar focado. Precisa trabalhar unido. Parar de picuinha. Parar de ficar falando mal uns dos outros. Sabe por quê? Porque Jesus fala assim: casa dividida não prevalece. Reino dividido não vai para frente. Igreja rachada não vai para frente. Igreja de grupinhos não vai para frente. Vou ficar em pé. 52 dias. Tempo necessário, suficiente para mudar a história de uma nação, e é tempo suficiente para a gente mudar a história dessa igreja. O que é que você quer? De que lado você vai estar? Os que trabalham, os que abraçam a visão da sua igreja, ou ficar de fora? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Eu tenho orado a Deus, para Deus entrar no nosso coração, fazer um despertamento, trazer um despertamento nessa igreja. Irmãos, minha constatação é que nós estamos dispersos, entre outras coisas. Neemias percebeu isso. O povo estava disperso. E ele imediatamente planejou uma forma de ligar o povo. Agora, outubro chegou, é o tempo que eu separo para olhar, fazer avaliação, escrever.
Geralmente eu saio. Quero fazer isso nesse mês de outubro, repensar a igreja. Ver onde a gente está errando, onde a gente precisa melhorar. Estou vendo. Nesse tempo, eu vou pedir a Deus que um grande mover espiritual dele aconteça no meio dessa igreja. Que a gente entenda. O sucesso de uma igreja não depende exclusivamente da presença do pastor, mas se a gente estiver focado, ligado, unido, pelo mesmo propósito, mesmo ideal. Quero te convidar a orar um pouquinho. A gente precisa orar mais, a gente precisa estar mais junto, precisa apoiar mais uns aos outros. A gente tem que sacrificar algumas coisas. É isso mesmo. Nós temos que sacrificar algumas coisas. Ah, pastor, mas o que é isso? Tem que sacrificar algumas coisas. Esse povo sacrificou. Neemias sacrificou. Sem sacrifício, sem a gente forçar um pouco mais, a gente não consegue. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor, que trouxe essa palavra, o Senhor nos desperte, para que cada um de nós pensemos, repensemos e tomemos decisões que vão fazer com que essa igreja dê saltos grandiosos. Nesse momento de ceia, nós queremos pedir que o Senhor cele esse nosso desejo, daqueles que têm esse desejo no coração. Pai, em nome de Jesus, afasta para longe de nós todo Sambalate, Tobias e Gesem, para bem longe da gente. Nos dê a sabedoria para discernirmos quando as palavras vêm do Senhor, da boca do Senhor, ou quando elas são palavras dirigidas a nós através de Satanás. E toda ação do diabo contra o avanço e o crescimento da igreja seja repreendido pelo nome poderoso de Jesus. Desperta essa igreja, que isso é uma ação do Teu Espírito Santo, para orar, para buscar a Tua face, para jejuar, para trabalhar. Porque é bom trabalhar para o Senhor. É bom servir ao Senhor. Por isso nós te pedimos. E como pastor desse rebanho, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor faça a obra que eu não consigo fazer. Por favor. O Senhor sabe até onde vão as minhas limitações. Eu quero entregar ao Senhor o pós das limitações e pedir que o Senhor derrame a Tua graça cada dia, restaurando a minha visão nesta igreja. Que o Senhor converse comigo deitado, dormindo, andando. Que o Senhor me mostre de forma clara. O Senhor, por onde o Senhor quer levar esta igreja nos próximos anos. Eu continuo dizendo ao Senhor, eu quero estar 100% dentro da Tua vontade, 100% dependente do Senhor, sabendo que é o Senhor que faz aquilo que a gente não espera. O Senhor faz infinitamente mais de tudo que pensamos, pedimos, porque o Senhor é o Deus, o dono da igreja. E assim como Sambalate, Tobias e Gesem não tiveram memória diante do povo de Israel, assim também seja feito com todos aqueles que lutam contra a igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, vamos ceiar. Quero convidar os irmãos a abrir texto bíblico, Apocalipse, capítulo 7.
Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 9. Diz assim: depois destas coisas eu vi, diz João, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e eles estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Estavam vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E eles clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e a glória, e a sabedoria, as ações de graças, pertencem, a força, a honra e o poder, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: e estes que vestem roupas brancas, quem são e de onde são? De onde vieram? Então eu respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, os que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão esta, porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Bendito seja o Senhor. Vamos orar, consagrando a Deus os elementos da ceia. Quero pedir a 2 diáconos, 3 diáconos, George também, vem aqui. Vamos orar a Deus pedindo que o Senhor... Eu queria que você orasse a Deus pedindo que Ele te perdoasse dos seus pecados. Que Ele te perdoasse. Os pecados da sua família também e os pecados da sua igreja. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Seus pecados, pecados da sua família, pecados da sua igreja. Pede perdão ao Senhor. Senhor, seja consagrado a Ti esses elementos para a nossa edificação. Não sei como isso acontece, mas de uma forma sobrenatural e abençoadora, restaura a nossa força, a nossa esperança, a nossa fé ao tomarmos a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E se o Senhor Jesus tomar e comer dele todos, façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês tomarem, vocês estão anunciando a minha volta. Vale bem de todos, diz o Senhor. Os irmãos que vão tomar a ceia, pode ser de outra igreja evangélica. Se você está em plena comunhão com a sua igreja, você é convidado também a ceiar conosco. Vamos ficar em pé, os que vão tomar a ceia. Queria que você se alegrasse tomando a ceia do Senhor. Se alegrasse mesmo. Vamos servir. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida. Se você é membro de uma igreja evangélica, batizado, você pode tomar. Se você não é, você não pode tomar. Bom? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer
por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro Peço que alguém vá lá em cima, logo para adiantar. ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim Um dia a gente vai estar na presença de Jesus, na grande ceia, na grande celebração, Jesus me ouvindo a voz de Jesus, olhando para o rosto dele, contemplando a sua face. amo a mensagem Aí vai valer a pena toda a dificuldade que a gente passou aqui. até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz, Alguém ficou sem receber? e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Mas me alegra Se o Senhor Jesus tomar e comer de todos, façam isso. dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, temo Irmãos, nós vamos para o céu, para as bodas do Cordeiro. Vamos tomar a ceia. eu levarei. Obrigado, Pai. Eu também Obrigado, porque Jesus alimenta o nosso espírito, renova as nossas forças, renova a nossa esperança, nos faz lembrar da palavra dele que foi na frente preparar lugar para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos tomar o cálice. Obrigado, Senhor. eu aqui. Obrigado pelo sangue vertido no Calvário em nosso favor. Obrigado, Pai, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Você pode deixar o cálice aí no banco mesmo. Nas conferências, no aniversário da igreja, quando terminou o culto, no domingo à noite, eu conversei com algumas pessoas e parei numa família e falei que eu ia, qualquer hora dessa eu vou lá tomar um cafezinho, jogar a conversa fora. E aí, depois saímos, fiquei aqui no lado, no pátio aqui, e tive a oportunidade de conhecer o seu Edson, o pai do Moisés e da minha arquiteta predileta. E ele me falou nas conferências: aqui agora será a minha igreja. Os homens estiveram lá, fizeram culto na casa deles, segunda-feira agora, não foi isso? Segunda-feira, e eu quero chamar o seu Edson aqui. Moisés e Nathalie, queria que vocês pegassem. Laure, é porque Nathalie eu associei a Moisés. Isso. Amém, amém. Isso. Espera aí, Moisés. Deixa a Laure pegar ele também aí. Os dois. Olha que coisa linda, irmãos. Os filhos trazendo o pai. Deus é lindo. Seu Edson, Jesus continue te abençoando. Uma alegria ser o seu pastor.
E o cafezinho está de pé. E a conversa também, o nosso papo lá. Tá bom? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, irmãos? Eu falei para vocês que tinha outras bênçãos que a gente ia colher daquelas conferências. Vamos agradecer a Deus? O presbítero Paulo, representando o Ministério dos Homens, ora a Deus em gratidão. Graças a Deus. Amém, amém. Glória ao teu nome. Amém. Amém, amém. 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 É verdade, Senhor. Amém, por favor, Senhor. Amém, meu Deus, por favor. Amém, amém, amém. Amém. Deus abençoe o senhor, Edson. Deus abençoe, viu? Prepara que eu vou tomar esse cafezinho lá, viu? Irmãos, vamos todos ficar em pé. Quero despedir você com a bênção do Senhor. Desejando que você tenha uma excelente semana. Uma semana bem-sucedida. Uma semana que seus projetos deem certo. Uma semana de saúde. Uma semana de paz. Uma semana de crescimento. Que você separe de forma decisiva um tempo para você se alimentar na palavra do Senhor nesta semana. Amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, Senhor, derramados sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, está perto, está chegando a nossa conferência Igreja para Hoje. Já ouviram aí o pastor Nigula falando? O sotaque ainda é... A Angola fala português, mas é um sotaque diferente, né, do nosso. Então, faz sua inscrição aí, a turma está aí é tranquila, só para fazer inscrição. Volto a dizer, não paga nada. Só para a gente ter um controle de quantas pessoas a gente vai ter nesse evento. E também, no próximo mês, acontece o nosso acampamento. O acampamento você procura o presbítero John, tá certo? Todas as quartas a gente está estudando aqui um tema muito legal, a volta de Cristo. Se você quiser aprender um pouco mais, quarta-feira nós começamos a falar sobre o anticristo, mas não deu para terminar. Então, a gente vai seguindo tranquilamente aí até a gente chegar lá, tá bom? Deus abençoe, tenham todos uma boa semana. Obrigado aos nossos convidados que estão aqui conosco. Deus derrame graça e vida sobre a vida de vocês. Até quarta-feira, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Faz uma oração enquanto a gente chega até a porta para te cumprimentar.